Salve moçada, beleza? Este aqui é nosso segundo vídeo dessa série sobre bioquímica, a química da vida. E hoje vamos nos dedicar a um assunto muito interessante, que é a água, um líquido fundamental para a vida como nós conhecemos. Você deve estar cansado de ouvir ou falar para as pessoas a importância da gente beber água, da gente se manter hidratado, da gente estar sempre repondo a água que a gente perde. Mas por que devemos beber água? Por que devemos nos manter hidratados durante todo o dia? Como já dissemos nas aulas passadas, de acordo com o que indicam as evidências, a vida começou na água, e de lá para cá, todos os sistemas biológicos são dependentes desse líquido para manterem a sua organização. Por isso, podemos dizer que a evolução da vida na Terra foi modelada pelas propriedades físicas e químicas da água. Mesmo nós, organismos terrestres, saímos da água ao longo da evolução trazendo uma considerável quantidade de água em nossas células. Para se ter uma ideia, uma célula qualquer tem em média 70% de sua massa composta por moléculas de água. Mas a vida poderia existir sem água? O que essa molécula que se apresenta de forma líquida na temperatura média do nosso planeta tem de tão especial que permite que estruturas auto-organizadas, os seres vivos, se repliquem por todo o nosso planeta? A água é de longe o líquido mais abundante do universo. A sua fórmula química, H2O, é talvez uma das mais conhecidas no mundo. E essa fórmula significa que trata-se de uma molécula composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio ligados a esse oxigênio por ligações covalentes. Mas essa pequena molécula não é tão simples quanto parece. Os átomos de hidrogênio formam entre si um ângulo de 104,5 graus. Em grande parte, por causa da forma dos orbitais eletrônicos mais externos do átomo de oxigênio. Além disso, o núcleo do átomo de oxigênio atrai elétrons com mais força do que o núcleo de hidrogênio, um átomo bem pequeno. Por isso, os elétrons compartilhados nas ligações entre hidrogênio e oxigênio ficam mais próximos ao átomo de oxigênio. Essa configuração da molécula de água faz com que haja uma atração entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e átomos de hidrogênio de outras moléculas. Essa atração é chamada de interação de hidrogênio, mas você pode encontrar por aí como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, vai depender do material que você está utilizando. Por isso, dizemos que a água é um solvente polar, ou seja, possui polos de cargas elétricas opostas. Ela é um poderoso solvente e dissolve a maioria das moléculas relacionadas à vida, como proteínas, ácidos nucleicos e glicídios. Isso ocorre porque as interações entre as moléculas de água podem ser substituídas por interações energeticamente mais favoráveis entre a água e o soluto. Os compostos que são facilmente dissolvidos em água são chamados de hidrofílicos, do grego que gosta de água. Já os compostos que não são bem dissolvidos em água, como os lipídios, são chamados de hidrofóbicos, do grego que tem aversão à água. São as propriedades físicas e químicas da água que dão forma à maioria das biomoléculas e permitem que elas executem suas funções nos processos da vida no nosso planeta. É por isso que a maioria das reações químicas relacionadas à vida ocorre em meio aquoso, sem contar as inúmeras reações biológicas em que a água participa como reagente ou produto. Além disso, o citosol, meio que preenche as células, assim como o sangue e outros fluidos corporais, são substâncias aquosas. Portanto, a água é considerada imprescindível para a vida como nós conhecemos. Não é à toa que muitos cientistas procuram água em outros planetas quando estão em busca de vida parecida com a nossa, fora do planeta Terra. Quando a água está em seu estado líquido, as interações de hidrogênio entre suas moléculas estão o tempo todo se desfazendo e refazendo. Quando uma interação de hidrogênio se quebra, rapidamente outra se forma. É o somatório de todas as interações de hidrogênio que dá à água líquida uma grande coesão. É da coesão das moléculas de água que surge um outro interessante fenômeno, a tensão superficial da água. Quando as moléculas de água se encontram na superfície de um volume, como por exemplo a água que você coloca no copo, as moléculas que estão em contato com o ar atmosférico possuem um número menor de moléculas de água para interagir, pois uma parte do que as circunda é o ar atmosférico. Logo, as moléculas da superfície interagem mais fortemente com as moléculas de água ao seu redor, formando uma película elástica mais difícil de se romper quando colocada sob tensão. Isso permite que alguns objetos mais densos que a água consigam ficar sobre ela. É por isso que alguns insetos conseguem viver na superfície de lagos,
A tensão superficial também é responsável pela formação de gotas e bolhas. A interação das moléculas de água com superfícies formadas também por substâncias polares faz com que surja outra importante propriedade da água para os seres vivos, a adesão. Você deve saber que a água molha as coisas, mas talvez você ainda não soubesse que ela faz isso por causa das atrações eletrostáticas com outras substâncias, como as fibras do algodão da sua roupa e o vidro da janela. É por isso que, ao colocar a água no seu copo, você pode ver um menisco, a curva côncava que se forma na superfície de um líquido perto do contato com o recipiente. Isso ocorre porque a adesão entre a água e o vidro é maior do que a coesão entre as moléculas da própria água. Quando a coesão é maior do que a adesão, como é o caso do mercúrio dentro de um tubo de termômetro, o menisco é convexo. Esse fenômeno também pode ser visto quando a água é colocada em uma superfície hidrofóbica. Também é a adesão que permite que a água suba em estruturas com as quais tem forte atração, contrariando a gravidade. Esse fenômeno é conhecido como capilaridade e pode ser visto em tubos de vidro e em tramas de algodão, como o tecido. O movimento da água até o topo das árvores, levando nutrientes das raízes, é fortemente influenciado pela força de adesão. Outra propriedade da água muito importante para os seres vivos é sua função como moderadora da temperatura. A água possui alto calor específico. Isso significa que se gasta bastante energia para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, quando comparado a outras substâncias. Isso permite que os seres vivos sofram menores alterações de sua temperatura interna, enquanto a temperatura do ambiente flutua de acordo com as estações do ano, os ciclos de dia e da noite, entre outras tantas mudanças. A temperatura relativamente estável dentro dos organismos é importante porque a maioria das funções metabólicas funcionam apenas dentro de uma faixa de temperatura ideal, perdendo a sua função quando muito alteradas. Um bom exemplo disso é o mal-estar que sentimos quando temos febre. Nossa temperatura aumenta por alguns poucos graus e já sentimos diferenças no funcionamento do nosso organismo. Diversos organismos vivos se aproveitam da água possuir alto calor de vaporização, isto é, ao evaporarem, as moléculas de água diminuem a temperatura do organismo. Podemos perceber isso quando começamos a suar durante um exercício físico ou em um dia muito quente. Nosso suor é composto quase totalmente por água e atua na diminuição da temperatura do nosso corpo. Agora indo do quente ao frio. Quando abaixo do seu ponto de fusão, menos de 0 grau em pressão igual à da nossa atmosfera ao nível do mar, cada molécula de água está fixa no espaço e forma ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas, formando uma estrutura de rede regular que forma o que chamamos de gelo. Ao realizar essas ligações estáveis, a estrutura do gelo deixa espaços entre as moléculas, resultando em uma menor densidade do gelo em relação à água líquida. Com isso, o gelo boia na água líquida. Esse fenômeno faz com que a água de rios e lagos congele de cima para baixo. O gelo na superfície atua como isolante térmico para a água de baixo, preservando os organismos aquáticos do congelamento. São também as interações de hidrogênio as responsáveis pelo ponto de fusão relativamente alto da água, pois muita energia térmica é necessária para quebrar uma proporção suficiente de ligações de hidrogênio de forma a desestabilizar a rede cristalina do gelo. Como já foi explicado em aulas anteriores, sabemos que o universo tende à desordem. Os fluidos tendem a se difundirem, em outras palavras, tendem a igualar a sua concentração quando estão inicialmente em concentrações diferentes. Para uma solução de água com qualquer soluto, a concentração da água será mais baixa do que na água pura. Isso faz com que, quando duas soluções com diferentes concentrações de solutos são separadas por uma membrana semipermeável, a água tenda a fluir para o meio com maior concentração de soluto. Entenda uma membrana semipermeável como uma membrana que permite a passagem do solvente com maior facilidade do que a passagem do soluto. Esse movimento da água através de uma membrana semipermeável em direção ao meio de maior concentração de soluto é chamado de osmose e tem fortes implicações para os seres vivos. Por exemplo, a membrana plasmática das células tem maior permeabilidade para a água do que para outros componentes dos seres vivos, como as macromoléculas e os íons. Quando as células são colocadas em um meio com a mesma concentração de soluto, a água tem um movimento equilibrado de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Esse meio em equilíbrio é chamado de isotônico. Em soluções com maior concentração de solutos, hipertônicas, a célula perde água para o meio, fazendo com que ela murche, perdendo seu tônus. O contrário acontece quando a célula está em um meio hipotônico, com menor concentração de soluto.
A célula começa a ganhar água do meio, distendendo a membrana plasmática, podendo chegar ao ponto em que ela se rompe, destruindo a organização celular. Porém, os organismos vivos possuem mecanismos para manter o equilíbrio osmótico, como vacúolos celulares, proteínas especiais de membrana, entre outros, mas veremos isso mais à frente no nosso curso. Depois de vermos as mais importantes características da água relacionadas aos seres vivos, por que então bebemos água? Como vimos, a água é fundamental para o funcionamento da vida como conhecemos. Atua como solvente das principais moléculas biológicas e é o meio no qual a maioria das reações metabólicas acontecem. Além de tudo, a água é o meio pelo qual diversas moléculas circulam por nosso organismo. Uma molécula de água que entra em nosso corpo leva em média 9 dias para ser devolvida ao ambiente. Além disso, tem importante função em mecanismos de equilíbrio das condições favoráveis para que a vida ocorra, como a temperatura. É fundamental mantermos o nosso corpo com a quantidade ideal de água, pois perdemos água o tempo todo, quando respiramos, quando suamos, nas fezes e na urina. Precisamos repor essa quantidade de água perdida, pois a água é o meio de excreção de grande parte dos produtos indesejados do nosso metabolismo, que são filtrados nos rins e excretados na urina, por exemplo. Estar bem hidratado auxilia também no funcionamento do intestino e auxilia na respiração, diluindo o muco e facilitando a expectoração de materiais indesejados do pulmão. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas antes deixa eu explicar duas coisinhas. Uma é o termo interações de hidrogênio, que eu utilizei durante essa aula. Você pode encontrar essa mesma interação com outros nomes por aí, como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. São basicamente a mesma coisa, mas eu entendo que interações de hidrogênio levam a menos confusões, por isso que eu optei aqui, mas cuidado que você pode encontrar com outros termos por aí. A segunda coisa é que sempre eu falo a vida como nós conhecemos, a vida no planeta Terra. Isso porque em outros planetas, em outras realidades, pode ser que haja vida com outros tipos de solventes, com outros tipos de moléculas que não a água. Então eu deixo bem claro que é a vida como nós conhecemos aqui no planeta Terra. Aproveitando esse comentário, eu faço aqui a recomendação do material para você se aprofundar nesse tema. O primeiro deles é o episódio 2 da série Cosmos, lá dos anos 70 do Carl Sagan, que fala sobre a possibilidade de vida em outros planetas. E o segundo material complementar também é o episódio 2 da série Cosmos, mas não a dos anos 70. Há um pouco mais recente, mas a série Cosmos, Uma Odisseia no Espaço-Tempo, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. São materiais muito legais, pois tratam da possibilidade de vida em outros planetas, com outras realidades, com outras substâncias. Recomendo muito assisti-las, são realmente muito interessantes. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar com os amigos, pois essa pode ser uma boa maneira de alguém aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima!